Bom, então é assim, nós vamos fazer aqui um workshop sobre plantas bíblicas. Este workshop é baseado num conjunto de livros que eu já direi quais. E assim, na Bíblia nós encontramos entre 110 mais ou menos e 230 espécies de plantas mencionadas. Ora, porquê é que esta discrepância entre 110 e 230? Porque alguns autores conseguem chegar aos 230, conseguem achar, conseguem identificar aquele número de plantas. Outros são mais modestos e acham que não, que há plantas que não são fáceis de identificar só por nome comum, e então agrupam-nas em classes mais vastas, digamos assim, e não chegam a um pormenor tão grande de 230, só 100 e poucas plantas. A dificuldade de identificar plantas que estão mencionadas na Bíblia é que às vezes refere-se, por exemplo, só assim a uma árvore, a uma erva, um cereal, e nós depois não sabemos bem que tipo de planta será. Ou, por vezes, um nome comum, também o nome comum depois nós não temos alguma uma certeza de qual será o nome científico da planta que estamos a tratar. Só uma parte para dizer que nós, hoje em dia, em ciência, quando trabalhamos com plantas, usamos sempre preferencialmente o nome latino, portanto, o nome científico, está bem? Por exemplo, no caso da palmeira, Phoenix aquilífera, da oliveira, do trigo, portanto, não usamos tanto o nome comum, porque nomes comuns há centenas deles, não é? Por exemplo, nós vimos as línguas europeias têm para algumas plantas, no seu conjunto, centenas de nomes. Mesmo cá em Portugal, nós para uma só planta podemos ter algumas dezenas de nomes, não é? Nomes comuns, nomes populares. Mas o nome latino, o nome científico, só há para cada espécie um único nome aceito. Estes são os 3 livros base que servirão de inspiração a este workshop. O que está ali à direita, à esquerda, no topo, à esquerda, é um livro mais antigo, dos anos 50, tem a vantagem de ter todas as referências bíblicas, porque a entrada de planta tem sempre as referências bíblicas nas quais a planta está mencionada, então é um livro mais exaustivo. O que está ao meio é um clássico contemporâneo sobre plantas bíblicas, tem muito menos espécies, porque agrupa as plantas em grupos mais vastos, porque o autor não tem a certeza se existem assim tantas que são possíveis de identificar. E está aqui este livro, que é o dicionário, que é o mais recente, saiu há cerca de 3 anos e que eu tenho em PDF. Comprei a editora em PDF. Se algum de vós quiser, depois posso mandar por e-mail para ficarem com fotografias e com muito texto sobre este programa. Quando nós falamos em plantas bíblicas, não nos podemos esquecer que o ecossistema o ecossistema da Terra Santa, de alguma maneira influenciou as narrativas que vêm na Bíblia, não é? Quando se usam determinadas plantas para fazer metáforas ou alegorias, tudo isso são plantas que existiam no local, o ecossistema de alguma maneira condicionou quem escreveu a Bíblia, de alguma maneira foi condicionado pelo ecossistema no qual se encontrava. Vamos ver depois um exemplo muito interessante no final do workshop de como essa condição acaba por criar um erro na Bíblia que se perpetuou durante a Idade Média e só depois, no Renascimento, é que foi retirado. Não nos podemos esquecer também que todas as civilizações baseiam-se sempre num cereal e numa leguminosa. Isso é uma parte que eu acho que é interessante saber. Portanto, todas as civilizações têm que ter sempre um cereal e uma leguminosa como uma fonte de proteínas e de carboidratos, está bem? Por exemplo, no caso do Médio Oriente, o cereal base era o trigo, também tinha cevada, e as leguminosas base eram lentilhas, grão, portanto eram as lentilhas e grão eram a base. Por exemplo, se formos ali no canto superior esquerdo, temos o milho e o feijão, que é na América Central. No canto superior direito vemos a soja e o arroz, que é da China, está bem? E as ervilhas também, há pouco de folha do grão, as ervilhas e as ervilhas, portanto, no Médio Oriente eram as fontes proteicas fundamentais.
Eu também queria pedir-vos uma coisa, é que se tiverem alguma questão que queiram pôr, podem interromper-me. Não há problema nenhum. Eu até prefiro, porque é mais dinâmico, assim, bem? Pronto, a questão das plantas bíblicas, nós também temos de ter presente que não se sabe, não é só na religião cristã, portanto, muitas outras religiões também têm plantas que entram em papéis fundamentais da narrativa religiosa. Como o caso desta questão, a ficus religiosa, é muito importante para os budistas, porque foi à sombra de uma ficus religiosa, portanto, de uma figueira, que o Buda terá atingido o Nirvana, portanto, a iluminação espiritual máxima. Portanto, teria sido junto àquela árvore específica que está ali num templo que existe na Índia, está bem? Ou uma ancestral daquela, mas os crentes acreditam que foi aquela, está bem? E é muito fácil de ver, identificar as folhas desta árvore, porque tem aquela morfologia como ideia, está bem? Aquilo é o que quer dizer? É assim, o El Ponto quer dizer o seguinte: ficus é o nome do género, ficus religiosa é o nome da espécie, e El é o nome do autor que pela primeira vez descreveu e validamente publicou a descrição daquela espécie. Neste caso é Linneu, e usa-se sempre como uma abreviatura. Quase sempre os autores não têm ali o nome extenso, mas uma abreviatura. Se quiserem, podem fazer o seguinte: podem ir buscar cadeiras e colocar essa aqui atrás, se quiserem, não é? Eu acho que tem a ver com isso. Sim, poderão fazer assim, preparar cadeiras e depois falam assim para casa, onde verão melhor, a sala, e daí consegue ver, porque consegue. Depois divide a cadeira de culto, não é? Portanto, real, e é assim, e os dois primeiros nomes são escritos em itálico, e o autor nunca é em itálico, é apenas uma parte, está bem? Por exemplo, outra planta que não em questões bíblicas, mas na Índia, por exemplo, tem muita importância, é esta que aqui está, que é a planta que usam para fazer aqueles terços, aquelas rudrascas, portanto, aquelas contas, aqueles terços que usam também para meditar, tá bem? E que, passando aquelas contas por entre os dedos, se acredita que mais facilmente conseguem atingir um estado de meditação profundo. Tá bem? Os budistas, os hindus, tudo isso usam este tipo de semente, tá bem? Que é considerada uma semente também com alto poder simbólico, com uma simbologia muito elevada, tá bem? Tal como esta. Este também é o lótus sagrado. Neste caso, a simbologia tem a ver com o seguinte: o lótus é uma planta que cresce em zonas muito lodosas, muito lodo, muito pântano, e a flor é imaculada. Portanto, isto quer dizer que, simbolicamente, no meio de uma sociedade, digamos, não muito pura, pode nascer uma alma iluminada. É essa a simbologia do lótus. Essa é a simbologia que está associada ao lótus, ao lótus sagrado. Uma parte que é interessante saber é que a Bíblia era escrita em papiro. Foi escrita em papiro. E o papiro é uma planta que está associada ao Egito e que era conservada em rolos e não em folhas, como nós estamos habituados a conceber os livros. Também era enrolada assim em rolos. Era assim que se conservava, por exemplo, na Biblioteca de Alexandria, os textos em rolos e não em livros. É uma parte. Bom, eu vou começar pela maçã. Eu vou começar pela maçã porque acho que é um bom começo. Assim, normalmente a maçã tem uma simbologia associada em termos bíblicos que não é muito positiva. Tanto que é assim que quando Linneu escolheu o nome para o género, escolheu o nome Malus, que é o nome do género o nome científico da maçã, Malus, porque estava de alguma maneira amaldiçoada, tinha uma conotação má. Tá bem? E quando nós vemos a maçã em contexto como está aqui, tem uma conotação menos positiva. Mas, por exemplo, quando vemos a maçã assim neste contexto, em que a Virgem está a oferecer ao menino Jesus uma maçã, isto tem uma simbologia positiva. O menino Jesus aceita a maçã como um sinal de redenção e não de pecado. Portanto, ele vai salvar, vai contrariar
este contexto. Bem? Quando virem estes quadros assim, da Virgem ao oferecer uma maçã, tem uma simbologia inversa daquela que nós podemos pensar. A maçã, eu pus também aqui uma nota, porque a maçã nas civilizações do leste, do Mediterrâneo, estava associada, tinha uma outra conotação, era no símbolo da iluminação. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do julgamento de Paris, não? O julgamento de Paris, na antiga Grécia, que deu origem à Guerra de Troia. Assim, o julgamento de Paris tinha a ver com uma disputa em redor de uma maçã. E a maçã, neste caso, era uma maçã de uma macieira específica, que quem a comesse ficava com iluminação espiritual. Isto é uma parte para dizer que a maçã, mesmo nas civilizações do leste do Mediterrâneo, não tinha sempre uma conotação negativa. Uma planta que aparece muito na Bíblia é o trigo, e o trigo que aparece na Bíblia é um trigo distinto daquilo que nós consumimos hoje. É um trigo com menos produção, digamos assim. O trigo que aparece, por exemplo, assim também em contexto religioso, de pintura religiosa, quando surge, assim, por exemplo, neste caso, o trigo e as espigas de trigo e as uvas, e quando o menino Jesus as aceita, está a dizer que aceita o seu futuro, que aceita o seu destino, que aceita morrer mais tarde. Não é? Na Bíblia aparece muito também a cevada. A cevada, eu trouxe aqui umas amostras de trigo e cevada para vocês verem a diferença. A cevada era utilizada no Médio Oriente, era utilizada para fazer cerveja e era utilizada também para fazer pão. Misturava-se a cevada ao trigo para fazer pão. Portanto, estas são assim plantas com uma conotação mais ligeira, em termos de que aparece muito. Agora, eu vou falar um pouco sobre o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, do qual foi feito o primeiro templo era feito com o cedro do Líbano. Eu não sei se têm a noção que o Líbano é um país relativamente pequeno, é mais ou menos como o Algarve, da dimensão do Algarve, é relativamente pequeno. E há lá um monte, o Monte Líbano, que estava revestido na antiguidade por cedros. Os cedros têm uma característica de ter uma madeira muito resistente. Além de ser aromática, é muito resistente. E isso fazia com que fossem usados para construção, como eu referi há pouco, o primeiro templo construído em Jerusalém era feito com madeira de cedro do Líbano. Como também, por exemplo, nós encontramos atualmente muito cedro do Líbano, não tanto na Terra Santa, mas em escavações arqueológicas no Egito. Há muito mobiliário, muitos barcos feitos de cedro do Líbano. O cedro do Líbano foi totalmente dizimado, as florestas de cedro do Líbano foram totalmente dizimadas durante a Antiguidade Clássica e hoje em dia o cedro ainda é um símbolo do próprio Líbano, a bandeira tem o próprio cedro, não é? E o cedro portanto, cobria toda esta extensão, nós ali bem do Monte Líbano, foi praticamente todo dizimado e existem apenas pequenos bosques também, pequenos bosques. O cedro do Líbano é muito fácil de identificar quando a árvore está com uma idade avançada, tem aquele tipo de morfologia, portanto assim como se fossem em andares, em estratos, também. Os ramos formam aqueles estratos assim também. O primeiro templo, então, para guardar a Arca da Aliança foi um templo construído em madeira de cedro do Líbano. Só uma pequena curiosidade. No final do século XIX, a Rainha Vitória deu dinheiro para se fazer um muro, que aqui se vê. Esse aqui é o muro, aqui este muro. Em redor da última floresta nativa de cedros do Líbano que existiam na zona, está bem? Aquele muro era para impedir que as cabras passassem e estivessem continuamente a comer os rebentos que iam nascendo das sementes, está bem? Existe ainda. Existe ainda. Portanto, aliás, esta pequena floresta, este pequeno bosque, é o mais conhecido dos últimos redutos de cedros do Líbano. O cedro do Líbano também é uma madeira muito resistente. Por exemplo, reparem que
nos anos 50, descobriram ao pé da grande pirâmide de Gizé, no Egito, próximo do Cairo, descobriram um barco, uma embarcação gigante que hoje está no museu próprio. Todo aquele barco é feito de cedro do Líbano e resistiu durante milhares de anos aquela madeira. É assim que as condições climáticas favorecem seco, clima seco, mas mesmo assim é difícil de atacar por insetos. Os insetos dificilmente atacam a madeira cedro. Sim, aqui, portanto, o primeiro templo construído pelo rei Salomão foi construído em cedro, em madeira de cedro do Líbano, para guardar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não era feita de cedro do Líbano, era feita de madeira de acácia. Que tipo de acácia? Poderá ser uma daquelas três. Os autores falam de uma daquelas três madeiras, daquelas três espécies de acácia que poderão ter servido para fazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, o que é que guardava? Bom, o mais conhecido, todos conhecem, quase sempre são os mandamentos, as tábuas com os mandamentos. Mas também guardava a vara de Arão, que tinha sido um sacerdote, e um pote com maná. Um pote com maná, a vara de Arão e as tábuas com os 10 mandamentos. Aliás, é assim, a maior parte das pessoas, dos jovens, por exemplo, nos anos 80, devem ter tido contacto visual com a Arca. Assim, num filme que houve, Os Salteadores da Arca Perdida, lembra-se disso? Em que eles não podiam abrir a Arca e olhá-la diretamente, recordam-se isso? A Arca era feita então de madeira de acácia e não de madeira de cedro de Líbano. E guardava os mandamentos, a vara de Arão e o pote com maná. O pote com maná não tem nada a ver com o maná do deserto, do povo do Egito, não tem nada a ver. Tem. Era esse maná. Era um pote com uma amostra de maná. Esse maná que tinha caído do céu no Sinai. Sim. Ainda hoje há uma tradição da igreja etíope que diz que uma igreja específica, um local, a igreja de Santa Maria de Sião, que guarda a Arca da Aliança. Portanto, isso, e que um sacerdote que está encarregue de guardar nunca mais pode sair daquele terreno morado no qual a Arca da Aliança estaria guardada dentro daquela igreja. Um pequeno à parte, Sião. Uma parte das pessoas ouve falar do Sião. O Sião é o monte na qual está construída a cidade de Jerusalém. Às vezes também se ouve falar de Sião, por exemplo, há um produto, o Benjamin do Sião. O Benjamin do Sião é um produto que vem da Tailândia, mas a Tailândia até aos anos 20 chamava-se Sião. Foram daí que vieram os primeiros gêmeos siameses que viveram durante muito tempo para a Europa e andavam. Sião é um monte onde está Jerusalém, ou também no passado o nome da Tailândia. É só uma parte. Portanto, o maná, o pote com maná, portanto, seria o pote com o maná que teria caído do céu, né? com o alimento que teria permitido aos hebreus sobreviverem. Tá bem? E o que é era o maná? Por exemplo, se vocês forem a uma ervanária, podem comprar maná. Vocês podem chegar lá e comprar maná. Só que esse maná que vendem é uma exudação de um freixo que tem um efeito orgânico, não é? Portanto, em termos de tudo tipo. Mas esse maná é branco, é adocicado, não é? Só que não tem nada a ver com este maná. Mas às vezes as pessoas, por um nome vulgar, maná, mas se fizerem essa experiência podem ver a manite, que é o nome que se dá a essa substância também. O maná provavelmente seria isto, um lícano que existe no Sinai e que pode ser comestível. Aliás, o próprio nome científico alude a isso, o escolenta, quer dizer que é comestível. Poderá ter sido isto, poderá ter sido este lícano. O que é um lícano? Um lícano é uma simbiose entre uma alga e um fungo. Uma alga e um fungo, tá bem? Nós vemos muitos lícanos aqui, por
por exemplo, nas árvores de zonas não poluídas estão cheias de líquenos. Às vezes as pedras dos cemitérios estão cobertas de líquenos. Mas alguns podem, de facto, consumir-se. Este pode consumir-se. Existe no Monte Sinai, provavelmente poderia ser isto, ser um líqueno. Uma outra planta que está ligada ao Monte Sinai e que está ligada também ao símbolo de Israel e à Menorá, que é aquele candelabro com 7 braços, é uma planta que era a sarça ardente. Daquele candelabro é uma simbologia da sarça ardente. A sarça ardente. Já vamos ver o que é que pode ser a sarça ardente, não é? Na qual Deus apareceu a Moisés. O que está em redor, portanto, o candelabro é uma simbologia da sarça ardente. O que está em redor é um ramo estilizado, são 2 ramos estilizados de oliveira. Só à parte, nós sabemos como é que seria mais ou menos o Menorá que estava no templo, quando o templo foi destruído no ano 70 por Tito, não é? Há um arco em Roma que mostra esse Menorá grande a ser trazido como produto de saco para Roma, como está aqui. E sim, essa sarça ardente que está aqui estilizada no Menorá, há autores que referem que seria este, portanto, um rubus sanguineus. Estes rubus sanguineus, este aqui em particular, está no mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, e a tradição local diz que foi neste preciso arbusto que Deus teria surgido aparecido a Moisés, também, uma tradição local também. O Monte Sinai tem o mosteiro de Santa Catarina, que é um mosteiro bastante conhecido em termos de... É um mosteiro que também tem uma mesquita, não sei se sabem isso, não é? Porque Maomé teria visitado aquele mosteiro, os frades teriam recebido com os braços abertos, foi bem recebido, e os muçulmanos respeitam muito aquele mosteiro também. É um mosteiro morado, no qual no passado as pessoas só podiam entrar através de roldanas que eram içadas para dentro. Na Bíblia, a papoula também aparece várias citações da papoula como sendo uma planta que alude à natureza transitória da condição humana também, porque é uma planta que rapidamente, ou o vento, ou o tempo, num tempo curto, morre. A flor rapidamente se desfaz, tal como a natureza humana rapidamente pode deixar de existir na flor. Que a vida é muito efêmera. Aliás, os japoneses têm essa tradição, não com a papoula, mas com as cerejeiras. No Japão há parques de cerejeiras em flor, só, que os japoneses reúnem-se sobre essas árvores para celebrarem a natureza transitória da vida. E, por exemplo, tal como nós temos aqui o boletim meteorológico para dizer o tempo, no Japão há um boletim para anunciar quando é que as cerejeiras, onde é que elas estão em flor, para as pessoas irem para esses parques. Na Bíblia, a papoula então, é usada como um símbolo da natureza transitória da vida. O Cântico dos Cânticos é um texto que está na Bíblia e que está cheio é um texto erótico, é um texto com uma conotação que pode ter alguma conotação de ser lido com alguma conotação erótica, e é um texto que está cheio de alusões a plantas. A mirra, ao lírio dos vales, por exemplo, o lírio dos vales, não há uma única planta que seja associada àquele nome e que seja unanimemente reconhecida como sendo o lírio dos vales. Para alguns autores é de facto um lírio, para outros é um narciso. Portanto, há cerca de 50 espécies que podem ser identificadas como lírio dos vales. Nardo, açafrão, canela, cinamomo, incenso, mirra, aloés, portanto, tudo isto é uma das passagens da Bíblia que tem mais alusões a plantas.
Eu aqui tirei algumas para podermos ver que tipo de plantação. Pus aqui o açafrão. O açafrão é uma planta bulbosa, é um bulbo, que dá uma flor que é usada como especiaria. Daquela parte vermelha, que aqui está aqui assim. É a especiaria mais cara de todas. Sim, do mais caro do mundo. Sim. É mais caro que o outro. Aquilo é assim, mas também são precisos para dizer 150 mil flores para dar um pinto de açafrão. É por isso. E tem que ser tirado manualmente. E tem que ser tirado, colhido manualmente, assim, sem máquinas, e é depois retirado manualmente, está bem? Também era usado na Terra Santa, não aparece muitas vezes na Bíblia, não aparece citado muitas vezes na Bíblia. São poucas as citações, e é uma planta originária da Grécia, da região de Crocos. Aliás, o nome científico ainda alude a essa ligação. Aqui está uma passagem da Bíblia que é interessante, que é, portanto, uma receita para fazer um óleo de unção. Para fazer uma óleo de unção. E aqui, neste óleo, na receita para fazer o óleo de unção, está uma informação que nós hoje, na prática, desconhecemos, que é o facto de haver uma planta que é canela verdadeira e haver outra que é cássia. Tá bem? Nós, no nosso cotidiano, o que consumimos é cássia com o nome de canela. Tá bem? Nós achamos que estamos a consumir canela, mas de facto estamos a consumir cássia. Isto não é canela, mas cássia. Bem? E a Bíblia já falava dessa distinção também, de cássia e não de canela. Reparem aqui é que está a verdadeira canela. E vocês podem, se quiserem, podem fazer o seguinte: retirem um bocadinho e esmague. Aqui neste caso, esse não é fácil. Isso é o que nós conhecemos. Mas retirem um bocadinho e esmague e vejam que o aroma é muito mais adocicado. Portanto, de facto, é uma erva. E a Bíblia já conhecia essa diferença. Nós não consumimos a canela porque essa é a canela. No caso da canela, provém só de uma única espécie. Há uma única espécie que produz a canela. No caso da cássia, há pelo menos 3 espécies que produzem canela. Em termos de produção, a cássia há mais espécies que podem produzir cássia. A canela não é só o caso, mas tem outro cheiro. Sim. E a canela provinha só do Ceilão, que os antigos chamavam a Tracubana, e onde algumas tradições localizavam o paraíso terrestre, no Ceilão. Onde é que arranjou estes pedacinhos? Olha, aqueles que ali estão, de cássia, comprei-os em Lisboa, numa casa que a Azai fechou. Mas eles mudaram de instalações, mas ainda têm lá, numa caixa, assim, off-record, ainda vendem. A canela verdadeira é assim, neste caso veio da Austrália, de uma casa de especiarias na Austrália. Só que a canela originária provém do Ceilão também. Vocês podem comprar canela verdadeira cá em Portugal, não é fácil, mas podem encontrar, por exemplo, em Lisboa, no Corte Inglês, o produto branco é canela verdadeira, porque os espanhóis usam é canela verdadeira e não cássia. É uma questão de tradição. Estes cheiros, só me lembrou as pastilhas que nós comprávamos em Espanha de canela, é exatamente estes. Eles usam, é canela. Quando está moída, a canela é mais clara, a cássia é mais escura e é mais doce, como acabaram de ver. Então há só uma espécie que produz canela. Há uma outra coisa que queria chamar a atenção, que é o seguinte: fez-se o ano passado 60 anos que a rainha foi coroada. E há a coroação da rainha, podem ver isso facilmente no YouTube, tem 5 partes. A parte principal é a unção.
em que na unção colocam-lhe, portanto, de palio, não é? E sob o qual a rainha está assentada. A rainha está assentada e quando a BBC filmou, transmitiu em direto a cerimónia, não filmou esta parte. E como a rainha simbolicamente estaria despida, nua, houve na altura na Inglaterra quem achasse que a rainha estava de facto nua, portanto, por isso não a podiam filmar. Mas ela não estava nua, estava apenas simbolicamente destituída. Porque é assim, ela vestiu uma túnica de linho branco para fazer uma ligação aos imperadores de Bizâncio, em que na altura em que era coroado, o imperador despia-se literalmente e vestia uma túnica de linho de um camponês para ser ungido e para mostrar que estava totalmente despojado de tudo o que era terreno, para receber o óleo de unção, que neste caso aqui, portanto, quando o arcebispo lhe coloca o óleo de unção, é como se Deus tivesse, através do Espírito Santo, a reconhecer a legitimidade da rainha também. Tanto que ela, por exemplo, podem ver isso nas moedas, aparece como dizendo a Elizabeth II, a R de Regina, por graça de Deus. Portanto, porque aquela era a parte em que Deus reconheceria a rainha como sendo capaz para estar à frente do país, da Igreja Anglicana, que ela é a defensora da fé. O título dela também é a defensora da fé. Podem ver isso facilmente, e é nesta parte que o coro entoa uma canção, um hino muito conhecido, escrito por Handel, que é nesta parte, o hino à coroação. E a rainha aqui, isto tem a ver com o quê? Com a canela, porque o óleo de unção levava canela, o óleo de unção com o qual ungiram. A canela é muito fácil de distinguir, como vocês viram, porque normalmente aparece assim, várias camadas dentro uma das outras. Cada uma das camadas são várias, cada uma provém de um caule diferente. Reparem como é que se extrai a canela. A canela foi a primeira especiaria a chegar ao Mediterrâneo, à Terra Santa. Foi a primeira. E é fácil de distinguir, de aceitar porquê. Porque a própria casca da árvore cheira a canela. Portanto, não há nenhum tratamento pós-colheita de frutos ou de raízes, porque a própria casca é muito aromática. E como é que se retira? A diferença entre a cássia e a canela, isto é canela. Estão a fazer o quê? Estão a retirar, a raspar a parte externa do caule, do rebento que cortaram, estão a raspar. E depois de rasparem essa parte externa, fazem um golpe de alto a baixo, um golpe longitudinal ao longo daquele pequeno caule e retiram apenas uma fina camada. Essa fina camada é tão fina que se a fossem transportar, depois partir-se-ia, e para evitar que se partam, colocam várias camadas, umas dentro de outras. Quando isto seca, retoma a sua forma original, que era cilíndrico, e ficam aqui todas umas dentro de outras. Mas cada uma destas quando nós tiramos, provém de um ramo, a que está a seguir de outro, colocar-nas todas umas dentro de outras. Isso faz a canela, tá bem? E depois entra no comércio internacional assim, com esta forma. Tá bem? Aqui à esquerda tem canela, à direita cássia. Tá bem? A cássia é a casca pura. Vão ver aqui assim, a casca, isto é cássia. Portanto, isto aqui também é a casca, só rasparam ligeiramente, mas isto é a casca. Enquanto na canela raspam e tiram apenas uma película. Tá bem? Isto também é canela, neste caso, cássia. Tal como isto. Cássia. Tá bem? E depois há a cássia da China, a cássia de Saigão, a cássia da Batávia, tudo isto, há várias fontes de cássia. Por isso é mais barata. Tá bem? Enquanto canela só há uma fonte. A Batávia era a capital da Indonésia, Jakarta. Esta é a que nós consumimos cá em Portugal, a cássia da Batávia. Aqueles pequenos pauzinhos, é a cássia da Batávia. Um grupo de plantas que tem uma simbologia muito forte no Médio Oriente, tinha uma simbologia muito forte mesmo nos rituais pagãos, pré-cristãos, era o incenso e a mirra. Bem? O incenso e a mirra, que na Bíblia tem, juntamente com o ouro, uma conotação muito interessante, porque é assim,
Os reis magos, ao visitarem Cristo, estão de alguma maneira a dizer que as antigas religiões reconhecem a nova religião, o novo Messias. Também. Ao visitarem Cristo, estão a reconhecer essa nova religião, essa nova entidade. E a entidade que tinha nascido tinha 3 naturezas. Era simultaneamente humano, divino e rei. Então ofereceram-lhe o ouro na sua condição régia, o incenso na sua condição divina e a mirra na sua condição humana. Porque a mirra estava sempre associada ao sofrimento. Era um símbolo de sofrimento. O sofrimento está sempre associado à natureza humana. Tenho aqui diversos tipos de incenso. Inicialmente, os primeiros cristãos tentaram abolir o uso de incenso, porque o incenso estava muito associado a cerimónias pagãs. Só que depois a Igreja mais tarde aceitou o incenso, mas num contexto sempre do templo, sempre na Igreja e não para usar em casa. Os pagãos usavam em casa também, ofereciam incenso às divindades também. E a religião cristã é sempre na Igreja, no templo. Há aqui uma curiosidade. Este que está aqui, este mais amarelo, é um incenso que os coptas usam. Os coptas, que são, portanto, os coptas vivem no Egito e são cerca de 10% da população. E os coptas são os antigos egípcios. Os que são muçulmanos são os invasores também. Os coptas são os verdadeiros egípcios antigos, que adotaram a religião cristã. E isso que aí está é o incenso que eles usam, que é um incenso retirado de uma planta, de uma boswellia, de uma planta de incenso específica. Eles cheiram melhor depois de queimar. E o que é o incenso? É assim, um incenso é uma goma oleoresina. É simultaneamente uma goma, ou seja, dissolve-se em água, uma resina, dissolve-se em álcool, por exemplo, e um óleo essencial. Tem óleo essencial, uma parte de goma e uma parte de resina. Desculpem lá, as costas também. É assim, então o incenso é uma goma oleoresina que se retira de uma estão ali a ver, a retirar o incenso. É uma árvore que vive em regiões desérticas, que quando é lesionada, produz, como estão ali a ver em cima, à direita, produz aquela goma oleoresina para tentar impedir que insetos ou bolores possam atacá-la. Quando é lesionada, quando se abre uma ferida, é um pouco como o pinheiro. Quando se abre uma ferida, o pinheiro tenta sarar. Que é a mesma coisa, é uma goma oleoresina. O melhor incenso provém do sul da Arábia Saudita, da região de Oman. Aliás, no passado havia rotas de incenso que traziam o incenso do sul da Arábia Saudita para a Terra Santa. A região do Iêmen chamava-se Arábia Félix, Arábia Feliz, porque tinha muito incenso e mirra. Era uma região abençoada por isso, porque produzia um produto que tinha um valor muito elevado, próximo do ouro. Com licença. Ultimamente tenho recebido, não sei quem, um e-mail, mas insistem, para aí quase todas as semanas mandam, a fazerem publicidade de um incenso muito aromático que é colhido na Etiópia, alguns lá onde há uma comunidade cristã que usa esse incenso, e até o argumento é para ajudar também essa gente a comprar esse incenso. Já recebeu alguma coisa? Sim. Tipo comércio justo, Pois é possível que sim, porque a Etiópia, a Somália, o Iêmen e o Oman são as principais zonas de produção de incenso e mirra. Bem, a primeira expedição botânica em que há registro foi uma expedição de uma rainha faraó no Egito, mandou Hatshepsut, mandou ao país do Ponto.
para trazer do país do ponto árvores de incenso e mirra. E há portanto, registros pictóricos no Egito em que mostram o transplante de árvores do país do ponto para o templo funerário da rainha, está bem? E resistiram, porque existem lá raízes com milhares de anos, árvores que ali resistiram. Trouxemos para o Egito, resistiu durante algum tempo, depois morreram, e existem lá essas raízes. A mirra é uma planta que também é muito próxima do incenso, da árvore do incenso, e que produz também uma goma oleosa. Uma goma oleosa. Com pequenas lesões, fazem-se pequenas lesões e a árvore produz essa goma oleosa para tapar as lesões e impedir que seja invadida por bolores ou por fungos ou por insetos. A mirra tinha então uma conotação de sofrimento. A mirra usava-se para fazer bálsamos para a pele, por exemplo, bálsamos também. Por exemplo, bálsamos também para lavar os corpos das pessoas que faleciam. Há uma mirra que tem uma conotação também muito simbólica, muito grande, que é o bálsamo de Gilead. O bálsamo de Gilead era uma mirra, é uma planta do género de mirra, comífera, gileadenses, coníferas gileadenses. Não é muito diferente a origem do incenso e da mirra. Não, a árvore é distinta, é uma outra planta, mas as zonas de produção são idênticas, são as mesmas zonas. Sim, o próprio produto é muito parecido, não é? Sim, sim. O aroma é que é mais intenso do incenso. O incenso tem mais aroma, é mais perfumado. E quanto mais branco for o incenso, melhor em termos de qualidade. Por exemplo, há um incenso que já vai a passar. Luís, Sim, porquê que a mirra é considerada símbolo de sofrimento? Por causa da árvore? É assim, o símbolo de sofrimento associado à mirra tinha a ver com o seguinte: a mirra usava-se para muitas patologias, para retirar as dores. Certo? Era por isso. Estava associada a retirar dores do aparelho da boca, da faringe, era para isso também. Também se ungia o corpo quando a pessoa morria, mas era usado mais como medicamento do que o incenso. O incenso era mais como perfume. Mas também se queimava a mirra em templos para conjuntamente com o incenso. E aquelas plantas que temos em casa que chamamos de incenso? Isto tem a ver com o seguinte, tem a ver com a mesma coisa que passou aqui agora. Isto não é canela, mas como tem o mesmo aroma, chama-se canela. Há plantas e até árvores que têm uma casca que se assemelha ao aroma do incenso. A folha, é a folha. Sim. Pimenteira, não é? Não, eu acho que há umas plantas que são meio pequeninas, Sim, também basas. a folha é um bocadinho A folha carnuda, sim, cheira mesmo a incenso. Mas também há umas árvores que a casca cheira a incenso. Tudo o que aluda a isso, por exemplo, estão a ver o anis estrelado. Chama-se anis estrelado porque o aroma parece da erva doce, que é o verdadeiro anis. É a mesma coisa. Chamar de incenso a planta porque alude. Eu pus aqui só uma pequena nota pagã, digamos assim. Tinha a ver com como é que os gregos acreditavam que a mirra teria surgido também. Afrodite gostava muito de um rapaz chamado Adonis. E quando esse Adonis era fruto de uma relação incestuosa, que Afrodite tinha conspirado. Ela conspirou para que um rei da Sicília dormisse com a própria filha. E depois, quando a filha fugiu, para o pai não matar, Afrodite metamorfizou-a em árvore, a árvore da mirra. Ela chamava-se Mirra, essa pessoa que dormiu com o pai. A árvore abriu-se e deu à luz uma criança. Essa criança era Adonis. E o oráculo disse que Adonis morreria jovem durante um episódio de uma caçada. E Afrodite fazia tudo o que fosse possível para ele não ir a nenhuma caçada, nenhum episódio de caça.
Só que ele um dia acaba por ir e morre. E ao morrer, a Afrodite vê o sangue a jorrar e transforma o sangue dele em anémonas, que são plantas que dão umas flores de cor vermelha que têm uma vida muito breve. Basta assim como ele também teve uma vida breve, morreu jovem. E a mãe, ao saber que o filho tinha morrido, começa em pranto, e esse pranto era a mirra, a secreção também. Esta mirra que nós compramos era vendida como sendo as lágrimas da árvore de mirra que chorava a morte do filho, Adonis. Era uma parte também. Uma planta que também tem uma simbologia forte no Médio Oriente é a tamareira. Bem, por exemplo, os árabes associam a tamareira à árvore da vida, à árvore que existe muito no paraíso. E não é difícil de pensar porquê, quer dizer, quando nós estamos no deserto e chegamos a um oásis onde há muitas tamareiras, ele parece de facto um paraíso versus o deserto que nós atravessamos. Não é? Só que a tamareira tinha algo mais simbólico associado, sem ser a questão dos frutos. Não é? Aqui está uma foto para verem como de facto um oásis parece quase no meio do deserto, parece quase uma visão do paraíso. Não é? Os árabes têm essa percepção de que o paraíso estará cheio de tamareiras. No caso cristão, quando Cristo entrou em Jerusalém, foi recebido com ramos de palma. Esses ramos de palma são folhas de palmeira, que era uma tradição que se usava para receber os vencedores. Os vencedores, quando entravam em triunfo, eram recebidos com ramos de palma. Quando nós olhamos para a iconografia cristã, quando vemos um santo com uma palma, quer dizer que foi um mártir pela fé. Bem? Portanto, que foi martirizado, quando tem um ramo de palma. Este caso está também, Santa Catarina de Alexandria na prisão, e esta Santa Catarina é a mesma, eu há pouco falei do mosteiro, e esqueci de pegar aqui esta foto. E aqui a foto do mosteiro de Santa Catarina, que teria sido, o mosteiro não se chama oficialmente Santa Catarina, chama-se a Transfiguração de Cristo, mas teria sido o local onde Helena, a mãe de Constantino o Grande, o primeiro imperador romano a adotar a religião cristã, teria encontrado o túmulo de Santa Catarina, bem? Neste local. E é aqui que está a tal sarça ardente que eu há pouco referi, bem? No mosteiro de Santa Catarina. Quando nós vemos então um santo com uma palma, quer dizer que foi um mártir pela fé, como há pouco referi também. Este caso é São Vicente, que é o padroeiro de Lisboa, que está ali também. Tudo isto usam-se ainda, como sabem, os ramos de folhas de palma, são à parte. Lembremos por aqui este coche, que é o coche mais conhecido do Reino Unido, que é o coche no qual a rainha sai em triunfo quando celebra os jubileus, e o coche tem aqui uma série de palmeiras. Estão aqui, tudo isto são palmeiras estilizadas, porque é uma apropriação do símbolo de triunfo. Uma parte, quando forem a Lisboa e virem um monumento dos restauradores, olhem para a estátua que está virada para o norte e olhem-na com os olhos diferentes. Os restauradores estão ali homenageados naquele monumento, e está ali a Vitória alada, com um ramo de uma coroa de louros e um ramo de palma. Tá bem? Portanto, a coroa de louros quer dizer que é a glória e o ramo de palma o triunfo. Mesmo aqui, por exemplo, em pintura profana, estes ramos aqui simbolizam o martírio da pessoa que ficou na terra e da amada que foi para o céu também. Quando vemos em pinturas um ramo de palma, é sempre isso, martírio. Uma outra planta associada às tradições cristãs é a açucena, que está sempre associada à Anunciação. A açucena era usada para fazer perfume, porque a flor é muito perfumada e macerava-se para fazer perfume em azeite, tá bem?
Uma outra planta que mais tarde está muito associada à tradição cristã são as rosas, bem, que são a fonte do rosário, portanto, do terço. Portanto, quem rezava o rosário estaria a oferecer rosas a Nossa Senhora também. Portanto, o rosário é instituído na Idade Média, portanto, em meados da Idade Média, que se institui esse tipo de reza, digamos assim. Uma outra coisa que achei interessante por aqui é o Hortus Conclusus, que é uma representação muito comum medieval, em que aparece a Nossa Senhora num jardim morado com todas as plantas que estariam no paraíso. Nossa Senhora aparece sempre com o manto azul, sempre quando é na iconografia cristã, porque era a rainha do céu. E esse pigmento azul é quase sempre lápis lazuli, que é uma rocha metamórfica que era pulverizada para fazer o manto da Virgem. Aqui só pus aqui uma parte também, como há pouco falei, aqui na Vitória, ter a coroa de louros, de glória, e a folha, a palma, símbolo do triunfo. Lembrei-me de vos mostrar também isto aqui, que é um dos momentos mais conhecidos de Lisboa, não é? O Arco da Rua Augusta, em que aparece a glória, coroando o gênio, que está aqui à direita, que é uma figura despida, e o valor, que está à esquerda. Depois, se quiserem, podem ver isto aqui e ver quais são as figuras que lá estão representadas. Uma outra planta interessante em termos religiosos é a oliveira e a romanceira. Neste caso, tem aqui uma pequena parte superior de um quadro de Botticelli que está em Londres, na National Gallery, e que representa a alegria dos anjos por ter nascido Cristo. E neste caso, os anjos seguram nas mãos ramos de oliveira, porque nasceu o Príncipe da Paz, e tem aqui embaixo coroas, que são formas estilizadas do cálice da romã. O rei Salomão teria escolhido o cálice da romã como inspiração para fazer a sua coroa. E essa coroa depois essa inspiração depois foi replicada por todos os monarcas da Europa Ocidental. A oliveira é um símbolo de paz, como vocês sabem, Noé e a oliveira, portanto, isso todos conhecem. No caso a romã tinha várias simbologias. Por exemplo, os sacerdotes do templo de Jerusalém tinham romãs bordadas nas suas túnicas. E a romã tinha uma simbologia que era a união, todos unidos sobre a mesma fé. Aliás, essa simbologia é adotada depois, muito mais tarde, na Europa Ocidental, por vários monarcas cristãos. Reparem que no Mosteiro Jerónimo de Lisboa há lá romãs que simbolizam isso, todos unidos sob o mesmo rei. Neste caso aqui, por exemplo, quando nós vemos o menino Jesus com a romã, e quando a romã está aberta a sangrar, e quando Cristo abençoa essa romã, quer dizer que aceita o seu destino, que aceita o seu martírio. Aqui neste caso temos também outras plantas relacionadas com a Virgem, a açucena e as rosas. Uma questão que por vezes se põe com muita cuidado é de que madeira era feita a cruz onde Cristo foi crucificado. De que madeira seria? É assim, não era uma madeira nobre, porque o instrumento não era nobre, porque era um instrumento de martírio. Provavelmente era feita de pinheiro, Pinho alpensis, que é um pinheiro que existe na Terra Santa. É o único pinheiro que existe nativo na Terra Santa.
Só uma pequena parte, há várias lendas, melhor, várias histórias que relatam a descoberta da verdadeira cruz. Quase todas elas dão com a mãe de Constantino, o imperador Constantino, com Helena também, que teria feito uma peregrinação à Terra Santa para descobrir a cruz. Ele teria descoberto e levou-a para Constantinopla. Também teria descoberto outras coisas, entre as quais o túmulo de Santa, que há pouco falei, Santa Catarina. A cruz, a verdadeira cruz, ter-se-ia mantida em Constantinopla até 1204, quando há uma cruzada, que foi a cruzada mais, digamos assim, mais herética de todas, que foi quando os cruzados, em vez de irem para a Terra Santa, vão saquear Constantinopla. Mantiveram-se lá durante 60 anos, o reino dos latinos, é assim que eles chamavam, e trouxeram para a Europa Ocidental todas as relíquias que lá estavam guardadas. O rei de França construiu em Paris uma igreja para as manter, a Saint-Chapelle, que é uma das mais conhecidas igrejas de Paris, para manter as relíquias que teriam sido destruídas durante a Revolução Francesa. No entanto, há um conjunto vasto de relicários que se diz terem braços da verdadeira cruz. Aqui em Beja, talvez o mais conhecido seja o Santo Lânio, perto de Portela. Martelar. Trazido pelos Templários. Sim. Aquela igreja está relacionada com a presença dos Templários. Ou com os hospitalários. Era com os Templários? Com os Templários. Eu acho que era os Templários. Corre. O maior pedaço está lá no caminho de Santiago, perto de Covadonga. Sim. Lá tem mesmo uma igreja dedicada ao Santo Lânio. Eu já venerei lá esse. É um grande pedaço de cruz. Em Constantinopla mostravam uma vez por ano, expunham a cruz uma vez por ano. E diziam que tinha um aroma fragrante a rosas, a cruz. Eles tinham muitas relíquias, o manto da Virgem, a coroa de espinhos, tudo isso foi saqueado. A árvore da vida. Há várias religiões que têm árvores mesmo físicas, que identificam como sendo a árvore da vida. Por exemplo, em África, o engondeiro, na Polinésia, o coqueiro, portanto, na Índia, é este tipo de figueira, não é? Que liga o céu à terra. No caso da religião cristã, temos ali a representação da árvore da vida. A árvore da vida, este é um quadro que está no Museu de Harvard. A árvore da vida está ali representada. Está estilizada, não interessa qual é a botânica, qual é o nome da planta, a árvore da vida é Cristo. Cristo é a árvore da vida. O que seria um pelicano? O que se diz é que o pelicano, esse símbolo aparece até em alguns sacrários. Aparece. E que o pelicano é uma ave que feria o seu próprio peito. Está na Igreja dos Prazeres. Sim. A Igreja dos Prazeres está. Feria o seu próprio peito para dar de comer, para alimentar os filhos. Foi o que fez Cristo, que deu vida para nós. Exato. Portanto, era um símbolo de sacrifício. Dava o corpo e o sangue. Porque os antigos viam o pelicano a alimentar as crias, abrindo a boca e as crias a consumirem pensavam ser a carne do próprio pai ou da própria mãe. Era um símbolo de sacrifício. E neste caso, então, para os cristãos, Cristo é a árvore da vida. Quando nós vemos assim quadros como aqui estão, como este aqui está e outros, que foram criados nos Países Baixos, tudo isto são símbolos religiosos, símbolos cristãos religiosos, está bem? Por exemplo, quando vemos numa representação de um quadro cerejas, as cerejas eram uma simbologia do sangue que Cristo foi derramando no caminho para o Calvário, está bem? Os morangos eram um símbolo do paraíso, portanto, do deleite que esperava as pessoas após a morte.
O queijo, quase sempre aqui, isto era uma natureza morta com símbolos religiosos. O queijo era porque durante a quaresma não se comia carne, mas comia-se queijo. Era a fonte proteica. O morango, sempre associado ao paraíso e aos sabores divinos que o paraíso reserva para aqueles que são eleitos para irem para o céu também. O limão estava sempre associado ao amargo daqueles que não conhecem a palavra de Cristo. Que tipo de planta teria sido usada para fazer a coroa de espinhos? Há várias fontes que falam de diversas plantas. Aquela que é mais aceita é esta. Que é um pequeno arbusto que é muito comum na Terra Santa e que teria sido usado para fazer a coroa de espinhos também. A coroa de espinhos fazia parte das relíquias que estavam em Constantinopla e que vieram para a França, também que foram saqueadas durante a Revolução. Ter-se-iam conseguido salvar alguns que estão atualmente na igreja de Notre Dame também. Está aqui a exposição pública da coroa de espinhos, do resto da coroa de espinhos também. O sudário de Turim também estava em Constantinopla e também foi saqueado e veio para o Ocidente. A ligação que tem à botânica é que é feito de quê, sabem? De linho. E foi feito um exame de pólen, ao pólen que o sudário tem, e o pólen que o sudário tem é de plantas da Terra Santa. Portanto, ele esteve na Terra Santa. O linho era a planta usada para fazer todos os factos que se usavam no passado. Também. Eu queria só terminar fazendo uma pequena referência a uma passagem da Bíblia que hoje em dia já não é assim, como era no passado, mas que é muito interessante, que é o seguinte: quando a Bíblia foi traduzida para grego, do hebraico para grego, no século 2, 3 antes de Cristo, em Constantinopla, no século 3, não é? É a Bíblia Septuaginta. Quando foi traduzida em Alexandria, porque havia uma grande biblioteca, os estudiosos gostavam de saber, queriam saber o que é que a Bíblia tinha escrito, só que não sabiam hebraico. Então, um faraó, um Ptolomeu, um grego, que estava no Egito, teria enviado para a Terra Santa um pedido para que lhes mandassem tradutores para poder traduzir a Bíblia para grego, que era a língua que todos os estudiosos entendiam no passado. E ao traduzirem, os tradutores encontraram uma palavra referente a um animal que não sabiam identificar. E esse animal terão procurado na biblioteca que animal seria aquele. E encontraram uma descrição de um animal que era oriundo da Índia e que poderia ser aquela. A palavra era ram, eles não sabiam o que era ram. Então acabaram por traduzir para o grego como monoceros. Depois para o latim unicórnios. E o unicórnio entrou na Bíblia. O unicórnio entra na Bíblia e durante a Idade Média há um conjunto de teólogos que começam a dissertar sobre a natureza do unicórnio. Então, começam a escrever tratados teológicos em que o unicórnio era Cristo. Cristo era o unicórnio. Daí o alto valor simbólico e real daquele corpo do unicórnio, que na Idade Média era transacionado como algo de muito precioso. Cristo era o unicórnio. Isso depois, mais tarde, isto tem a ver com o seguinte, há um tratado que fala sobre animais lendários, animais que se acreditavam existir, e também refere o unicórnio. O unicórnio aparece sempre durante a Idade Média como sendo de facto uma entidade real, até que mais tarde, depois, quando se traduz para as línguas comuns, até ao século XIX, havia Bíblias que tinham lá unicórnio.
Só que hoje em dia não tem um boi selvagem. E porquê? Porque era assim, quando a Bíblia foi escrita, os primeiros textos a virem na Terra Santa, ainda no antepassado do boi atual, que era o auroch. E esse auroch era um animal com muita força, desafiava os humanos, não tinha medo dos humanos. E a Bíblia depois aluda à força desse animal. E esse animal era um boi selvagem que os tradutores não conheciam, não sabiam o que era, quando fizeram a tradução. Isto aqui são as representações profanas mais conhecidas da Idade Média do unicórnio. Há dois conjuntos de tapeçarias que representam o unicórnio, que são muito conhecidas. Uma está em Paris, no Museu de Cluny, e esse conjunto são 6. Acredita-se que sejam alusões aos sentidos, à visão, à audição, ao paladar, ao olfato, ao tato, e uma sexta que é a mais enigmática. Depois há um outro conjunto de tapeçarias que estão em Nova Iorque, que representam exatamente o unicórnio como sendo Cristo, em que há uma caça mística ao unicórnio que teria de morrer, tal como Cristo teve de morrer para nos salvar. No fim, são várias tapeçarias, a última de todas apresenta o unicórnio numa estrutura circular, que era o símbolo do céu, também, e amarrado a uma romanceira. O unicórnio que se vendia na Idade Média eram dentes de narval, que são baleias que têm aquele dente. Só para terminar, falo-vos da a cor mais importante do Médio Oriente, a púrpura. A púrpura era uma substância que a Bíblia também fala, também refere, e que era retirada destes animais marinhos que viviam na costa de Tiro, na Fenícia. A púrpura era uma substância muito rara, muito cara, e é uma das poucas que ainda hoje continua a ser muito rara e muito cara. Portanto, 1 grama de púrpura custa cerca de 4.500 euros, mais ou menos, está em dólares, mais ou menos 4.500 euros. Também. Quer dizer que 1 grama custa 4.500.000 euros. 1 grama. Aqui tem uma amostra de púrpura que são 25 miligramas. Mesmo assim, a púrpura ainda é a última substância que mantém esse 4.000 e tal. Aqui, esse não refiro aqui, mas isso não pode passar se quiseres. Isso era uma substância que são insetos, que se usavam nos granados para dar a cor vermelha. Sim. Não, coxinhas não, porque as coxinhas são do Novo Mundo. Aquilo são quermes. esse é o quê? Quermes, que dão a cor de carmim. A cor púrpura era uma cor que na Idade Média, no período romano, e depois na Idade Média esteve muito associada ao poder temporal. Também. Por exemplo, o imperador de Bizâncio era Porfirogenitos, quer dizer, nascido da púrpura. A púrpura, os últimos ateliês onde se tingiu com púrpura foram também em Constantinopla, foram destruídos pelos cruzados em 1204 e a púrpura foi depois incorporada nas tradições cristãs. Vejam, por exemplo, o manto da rainha era de cor de púrpura, uma ligação ao poder temporal. Muito obrigado pela vossa participação.